Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um Família, um Projeto de Deus. E hoje o nosso tema será Grande é esse mistério. Aqui conosco, como sempre, Pastor Guilherme, Pastor Douglas, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, Douglas, todos os irmãos que estão assistindo conosco. O Douglas não esteve na gravação do programa passado. Ele estava viajando para o Pará, norte do Pará, ali perto da ilha de Marajó. Foi para um trabalho missionário, junto com o pastor Douglas, o pastor Sérgio, não é isso, Douglas? Isso. Estivemos ali na cidade de São Sebastião do Boa Vista. Queria deixar um abraço para os irmãos, as igrejas que estão lá. Foi muito especial. Vamos então ler o nosso texto, que é o texto base para hoje, e pedir a Guilherme que possa ler esses dois O versículos. texto base está na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 31, diz assim: Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. O que nós gostaríamos de abordar hoje nesse tema é a palavra aqui, mistério, correlacionada a casamento. Lógico que nós poderíamos explorar o sentido aqui profético, que o casamento é uma figura profética da união de Jesus com a igreja, e tem uma riqueza muito grande aqui profética. Mas vamos aplicar primeiro aqui nesse dia sobre o casamento. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. O homem vai deixar seu pai, a sua mãe, e vai se unir à mulher. Ele fala assim, isso é um mistério. Mistério quer dizer segredo. Mistério é aquilo que está encoberto. E realmente nós percebemos que existe um mistério no casamento. Existe um segredo no casamento e que muitas vezes as pessoas não atendam para isso. Porque você veja, né, Douglas e Guilherme, você pegar duas pessoas diferentes, com temperamentos totalmente diferentes, que tiveram criações diferentes, limites diferentes, se unem e dão certo. Que é um mistério isso aqui. E lógico que nós sabemos que Jesus é o mistério do nosso casamento. Amém. Já vou logo dizer logo desde o começo. O mistério do nosso casamento é a bênção do Senhor. Agora, nós poderíamos abrir aqui falando um pouco sobre isso. Quais são, né, Douglas, quais são os segredos de um casamento? Olha, tem um texto que ele poderia ser usado aqui, que fala de um segredo, que é o texto em Hebreus, no capítulo 13. Muito bom. Ele fala assim, capítulo 13, versículo 4. Venerado significa honrado, respeitado, não é? Isso. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Ou seja, acho que um dos segredos que nós poderíamos tratar aqui é entender que o casamento, essa instituição que Deus levantou, precisa ser honrado, respeitado, né? Venerado. O texto fala assim, entre todos o matrimônio e um leito sem mácula. Ou seja, o casamento, para Deus, é como que Deus enxerga o casamento, biblicamente aqui, é algo que precisa ser preservado, santificado, um leito sem mácula, sem manchas. E Douglas, isso é tão extraordinário que quando a palavra fala que nós temos que venerar o casamento, ou seja, honrar o casamento, o próprio Deus fez isso. Ele venera o casamento. Você veja que quando Adão e Eva pecaram, perderam tudo. Né? Foram expulsos da eternidade, perderam, mas o Senhor não tocou no casamento. O casamento ele preservou. Exatamente. Quando ele permitiu que tocassem Jó e tirasse tudo menos a vida, não tocou no casamento. Foi a única coisa que ficou. Porque Deus não toca no casamento. Muito bom. Nem no momento do juízo. Porque é uma coisa porque Deus venera o casamento. Glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus. E ele é testemunha dessa
dessa instituição que foi ele quem criou e estabeleceu para que o homem viva bem, né? Foi isso lá do começo. Não é bom que o homem esteja só, né? E nós observamos que essa instituição, onde o Senhor manda honrar, respeitar e evitar ou repudia até as faltas, as falhas, para que seja honrado. Por quê? Porque é bom ao homem e à mulher. E nessa honra, Deus opera. Por isso que quando o esposo e a esposa, ambos, estão interligados, em comunhão, a presença de Deus se faz naquele casamento, é um casamento onde ele vai prosperar, ele vai ter as batalhas, mas ele vai ser honrado. Muito bom. As pessoas podem até ver, observar, olha, aquela família está enfrentando uma grande prova, mas é um mistério que eles se permanecem juntos, firmes, honrando, caminhando, é porque tem um mistério ali, Jesus está presente, não é? E Guilherme usou uma expressão que Douglas tinha citado até um texto. O Senhor é testemunha do matrimônio. Não tem um texto nesse sentido? É testemunha, e Deus, um dos segredos também do casamento é a lealdade. Veja só, Sim. é o texto de Malaquias 2, versículo 14. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher do teu conceito. Ou seja, Deus exige que no matrimônio haja lealdade. Deus faz uma observação, sabe? Sim. Aqui usando o exemplo, né? Você foi desleal com a mulher da tua juventude. Então, pastor Marcelo e pastor Guilherme, acho que desses mistérios que nós começamos a falar aqui, falamos de honrar o casamento, de venerar o casamento, ter um leito sem mácula e não ser desleal. São mistérios que fazem os casamentos serem longevos, né? Exatamente. Serem longos. É porque a gente sempre pensa no casamento como o Senhor, o que é o abençoador. É o que faz o casamento, o que instituiu o casamento. Aí o Senhor vem nesse texto, ele se mostra em uma outra figura. Exatamente. Ele é a testemunha. Veja que quando você casa diante do céu, você convida, às vezes, um amigo, no cartório tem que ser, né? Uhum. Convida um amigo, ou irmão, as pessoas mais que passam a testemunha no cartório. Mas o casamento tem o próprio Deus como testemunha entre nós. Quer dizer, isso é uma coisa muito séria, né? Sério. Ele não é só o que abençoa. Agora, só para poder aqui o texto, um ponto interessante, porque o que o texto está mostrando? Eu entendo assim, que o nosso casamento, o casamento entre o homem e a mulher, é um mistério. Agora, o casamento entre Jesus e a igreja é um grande mistério. Muito bom. Essa é a diferença. Nós estamos falando do primeiro mistério. O nosso é um mistério. Agora, o de Jesus e a igreja, que é um Deus santo com homens pecadores. Exatamente. Quer dizer, a diferença é imensa. Um é dos céus e da terra. Né? Um é Bom. eterno, outro é mortal. Esse aqui é um grande mistério. Mas hoje o assunto nosso é sobre o mistério do nosso. Porque você veja, você pega um casal de idosos que estão juntos há 70 anos. Esse casal descobriu o mistério de conviver juntos. Descobriu o segredo. Porque quantos? Um não fica nem um ano. 2 anos. Você pega um casal que está há 60 anos juntos, quantas coisas eles passaram, quantas vezes um falhou com o outro, quantos momentos escuros, quantas conquistas que são mais perigosas, quantos momentos de prosperidade que é até mais perigoso às vezes. Então você vê que tem casais que eles conseguiram descobrir o segredo, o mistério. O casamento tem mistério. E quando você vai aprendendo isso, você vai descobrir, aquilo que está encoberto, ele vai descobrindo, ele vai desvendando, descortinando, é a palavra que eu estava procurando. Por exemplo, eu vou falar aqui acho que cada um poderia citar os seus aqui. Não os seus que a gente tenha, né? Não é isso não. Que a gente está lembrando, né? E que a gente gostaria muito de ter. Por exemplo, o fruto do Espírito. Exatamente. Eu acho muito... O fruto do Espírito, que é uma coisa que você colocou à nossa disposição para buscar, é um dos grandes segredos.
Porque um casal que ele e ela buscaram e o Senhor deu, o fruto do Espírito é um grande segredo. Porque você vai ser bondoso, você vai ser longânimo, Exatamente. ou seja, tardio em irar-se. Você vai ser benigno. Benigno de falar bem. Exatamente. Aquele que quer o bem. Quando você quer o bem de alguém, você é benigno. Exatamente. Você vai ser paciente, porque todos têm defeitos. E o casamento, um dos segredos do casamento é você aprender a respeitar o defeito do outro. Porque defeito vai ter que ter. Você não casou com anjos. Então, qual é o segredo do casamento? É você aprender a conviver com o defeito do outro. E até a respeitar o defeito do outro. Então, a paciência. Outro fruto do Espírito, paz. Então, se tem alguém aqui que está vivendo em uma crise conjugal, né, encerrando aqui a minha parte, porque você vê hoje que está tendo casamento, está encerrando, não houve pecado, não houve deslealdade, é convívio. Vai desgastando tanto, que chega a não ter condições mais. Mas, antes de fazer isso, faz um propósito, busca o fruto do Espírito para você ver. Não, porque uma das características do fruto do Espírito é o amor. Muito bom. E Paulo vai escrever aos Efésios orientando os maridos. Maridos, amai as vossas esposas. Ou seja, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Esse amor que aprende a respeitar o outro, que aprende a respeitar os defeitos. E esse texto que a gente citou aqui, Paulo fala assim, olha, amai as vossas esposas. Ele faz a comparação de Jesus com a igreja, como ele se entregou por ela. Então, nós podemos aqui lembrar que amar é se entregar. Muitas vezes nós achamos que o amor precisa ser interesseiro, né? Não, eu vou me casar porque aquela pessoa vai me fazer feliz. Não, é o contrário. Nós nos casamos com aquela pessoa que nós amamos para fazê-la feliz. Então, o amor, ele se entrega. A melhor coisa é dar do que receber. E a renúncia, talvez o remédio que você falou, né, antes. É esse grande elo para fazer esse casamento prosperar. Porque o amor, Jesus morreu, ele morreu, a maior renúncia foi dele. Né? Por isso que é grande o mistério. Então, você se mortificar, você está amando mais. E se ambos pensarem assim, ambos vão se amar mais, porque é recíproco, é um para o outro. Agora, um detalhe aqui, o pastor Marcelo estava falando dos casamentos longevos, né, aí, de grandes. Às vezes a gente vê esses exemplos, são raros, assim, chegar com 60 anos de casado. A gente conhece um casal lá da igreja, tem essa idade, e às vezes a gente pergunta, né, vai orar pelo aniversário de casamento, qual é o segredo? E às vezes eles não falam nada, é um olhar pro outro e dar um sorriso. Porque é o segredo, né? É um olhar pro outro e dar um sorriso. E a gente fala, gente, e é no olhar que eles já se conhecem. Então, tamanho é o amor e o conhecimento de um pro outro, que não tem mais o que falar. Eu acho que o olhar de um pro outro já diz tudo. Já sabe a hora que dá para ir, que não dá. Exatamente. Agora, o momento dele é dela. Você vai aprendendo o momento da privacidade, do em comum. E aí, esse grande professor é o Senhor. Exato. Por isso que o Senhor é o mistério. O Senhor é o grande mistério do nosso casamento. Por que vocês estão juntos tantos anos? O Senhor. É o Senhor. Na parte que Douglas falou do amor. Se algum marido ou uma esposa, eu não amo mais. Não amo mais. Olha só. Você tem que conhecer o poder da oração. Não menospreze. Faz um propósito. Só começa a orar. Se você começar a jejuar, então aí você vai ver. Só começa a orar. Senhor, uma frase só, tá? Acordou às 6 da manhã, vai trabalhar de manhã, ó que você lembrar, só oração. Senhor, me faz amar minha esposa. Ora só e ora com sinceridade. Depois pode mandar o testemunho. Tá bem. Verdade. Porque a oração é poderosa em Deus. Glória a Jesus. Interessante, você quando perceber, já está amando de novo. Não é uma coisa que não vai chegar um oficial de justiça. Exatamente. Não vai aparecer uma mensagem no WhatsApp. Você passou. Não. Quando você perceber. Porque o Espírito Santo, ele tem interesse em restaurar os lares.
E a parte que Guilherme falou, né, Douglas? É uma frase que acho que pode ser dita. Vamos ver. Não existe casamento sem renúncia. Não existe. Não tem como alguém não renunciar a alguma coisa. É porque é necessário anular a nós mesmos, né? Deixarmos de ser egoístas. Todos nós temos o nosso egoísmo. Isso é natural do homem. Mas nós precisamos vencer isto. Por amor a pessoa que nós escolhemos nos casar, por amor à família, por amor aos filhos. Essa renúncia é um dos mistérios. Concordo. Um dos mistérios. E vem acompanhado também a renúncia, também de praticar o perdão, porque não existe casamento perfeito, não existe casamento que não tenha erros, mas o perdão é esse combustível que vai sustentando o casamento, porque onde não há perdão, não há amor, né? Não há paz, não há tempestade que não se acalme, não é? Das tempestades que surgem, você perdoa a tempestade e se acalma. Então, a prática do perdão, acho que é também dos mistérios para sustentar o casamento. Nesse aspecto da renúncia, não tem exemplo maior do que o grande mistério. Jesus e a igreja, que é o maior casamento que existe. Jesus deixou o esplendor de sua glória. Deixou a casa do Pai. Exatamente. Deixou o céu por ela. Exatamente. Glória a Deus. O casamento de Jesus e a igreja custou uma grande renúncia dele, um grande peso. Ela, a igreja, deixou o mundo. Deixou o velho homem. Deixou o Egito. Deixou o pecado por amor a ele. Para se casar com ele. Também renunciou. Ou seja, todo mundo deixa alguma coisa, mas deixa alguma coisa por algo maior. Que é um lar abençoado na presença do Senhor, né? Um lar feliz na presença do Senhor. Por isso é uma coisa importante ser dita. O que acontece com o mundo hoje? Hoje o casamento no mundo está em crise. Para muitos o casamento é uma instituição falida, uma coisa ultrapassada. As pessoas estão no 3º, 4º, 5º casamento, nem casam mais, né? A lei já hoje legalizou essa questão do intento de direito. Por quê? Porque o mundo deixou de entender o mistério do casamento. Para eles, na verdade, é uma loucura. Não, que negócio, como isso não funciona, é uma pessoa diferente da outra, eu vou perder minha privacidade, eu vou ter que dividir as coisas. Na verdade, para o homem que não é espiritual, está cada vez mais uma loucura. É uma coisa assim, irracional. Não, você fica lá, fica aqui, a gente se resolve assim mesmo, porque para eles não faz nem mais sentido. Exato. Nem faz mais sentido, porque porque eles estão com os olhos do seu entendimento fechado. A igreja nunca deixará de entender o mistério. Amém. A igreja não. Tem alguns crentes que estão indo por esse lado, mas a igreja fiel não. Ela sabe que tudo começou no jardim, lá no Éden. Foi a mão do Senhor que fez isso. E a coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então, o mundo hoje... Agora, quando a gente olha para o mundo de hoje, realmente é difícil, porque olha só, eu já vou passar a palavra para vocês. Como é que é o homem dos últimos dias? Então, olha só, meus irmãos, o homem dos últimos dias, ele é amante de si mesmo. Ele é sem afetos naturais. Exatamente. Ele é irreconciliável, diz a palavra. Ele é traidor. Ele não é cumpridor nos contratos. E como disse o Douglas, casamento é um contrato. Como é que um mês fica casado? É impossível, né? Não tem como. O homem dos últimos dias, que é um homem identificado com o 666, ele não tem característica do casamento. Mas o homem gerado em Deus, ele tem toda a característica, ele tem o fruto do Espírito. Exatamente. Glória a Deus. Fruto do Espírito. E nesse descompasso, né, que o mundo vive, só há um que pode resistir. Está lá, no Colossenses, Tessalonicenses, Filipenses. Né? Ainda há um que resiste, e ele está no nosso meio. Amém. E é ele que pode resistir no seu casamento, que pode restaurar. Porque no mundo onde prega tudo o contrário, vive tudo o contrário, até exalta o contrário, exalta o casamento, não.
Mas aonde o Espírito Santo está presente, o casamento ele é venerado, ele é honrado, ele é glorificado, até uma família linda, maravilhosa, com os erros, com os defeitos, mas o Espírito Santo está presente para sustentar essa instituição de Deus na nossa vida. Tem um salmo que fala assim, é Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Ou seja, o grande segredo de ter um lar preservado, um casamento escondido, um casamento feliz, é a presença do Senhor. É Ele que edifica, Ele que preserva, Ele que nos esconde, Ele que traz o entendimento que o casamento é algo celestial, né? Não foi uma invenção humana, mas foi uma criação de Deus, porque a partir da família, Deus faz a sua grande obra, né, pastor Marcelo? Maravilhoso. Olha, nós temos que glorificar o Senhor, todos que estão assistindo, que conhecem o mistério do casamento. Glória a Deus. O mistério é esse, é ter a presença do Senhor, a direção do Espírito, fazer as coisas consultadas ao Senhor. Verdade. E que, acho que o nosso assunto é esse, acho que realmente quero agora glorificar o Senhor, Glória a Deus. porque isso está lá encoberto aos nossos olhos. É verdade. Amém? Amém. Amém, Pai. Glória a Jesus, Senhor Cristo. Senhor, perdão. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe os seus filhos. A paz do Senhor.